entre a morte, entre a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aconteceram fenômenos no céu e na terra, e estão registrados tanto na Bíblia quanto nos anais da história. E é isso que nós vamos ver, porque a ressurreição, a morte, a crucificação e morte e ressurreição de Cristo foram seguidos de fenômenos extraordinários, para que não ficasse dúvida que ele morreu. É verdade, foi sepultado, mas ao terceiro dia, dia 27, domingo pela manhã, ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Ele vive, foi morto, mas vive, ressuscitou e está vivo para sempre. Vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 24, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe comigo, por favor. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Só se for para você segunda, porque o primeiro dia da semana é domingo. Podia estar escrito assim, né? E no primeiro dia da semana, dia 27 de março do ano tal. Podia estar escrito assim. Mas tem um documento com essas datas e você vai ver. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes, isto é, 2 anjos. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Levantem as mãos aos céus e diga: ele não está na cruz, ele não está no sepulcro, porque já ressuscitou. Levantem as mãos aos céus. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E aí, você crê que Jesus Cristo ressuscitou? É verdade, ele morreu, mas ressuscitou e está vivo por toda a eternidade. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pai bendito e Deus querido, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vai e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome daquele que ressuscitou. Amém. E graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Entre a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aconteceram pelo menos 7 fenômenos. Pelo menos.
E quando eu digo pelo menos, é porque houve mais fenômenos. Como, por exemplo, um anjo descer do céu. Você já viu algum anjo na vida? Eu nunca vi. Já senti a presença do anjo e sabia que era o anjo do Senhor, mas eu mesmo nunca vi. É um fenômeno. Eu fico observando que existem algumas pessoas que têm uma facilidade muito grande de ver anjos. Quando eu era adolescente, eu ia orar no monte com os membros da igreja, com os obreiros, diáconos e até com algumas idosas, e mal começávamos a orar, o pessoal ficava no meio do mato dizendo: olha um anjo ali, olha um anjo, e ficava todo mundo igual bobo, olhando no meio do mato procurando o anjo. Quando eu leio na palavra de Deus acerca de anjos que se manifestaram através de uma teofania, eles sempre têm aspecto extraordinário, como de relâmpago. E se a gente está no meio do mato, se a gente está no meio do mato, no escuro, para que ficar procurando se relâmpago brilha? E eu lembro do pessoal assim: está ali, acabou de passar perto daquela árvore. Hoje eu tenho minhas dúvidas se era anjo mesmo, viu? Na época eu não queria julgar, mas hoje eu me dou o direito, pelo conhecimento que tenho, de ter lá as minhas dúvidas. Bem, a aparição de um anjo é um fenômeno. Mas eu não quero me deter apenas a isso. Eu quero mostrar para vocês 7 fenômenos incontestáveis que aconteceram entre a crucificação, morte e ressurreição. Digam comigo: 7 fenômenos entre a crucificação, morte e ressurreição. Então vamos lá para o primeiro fenômeno. Por volta do meio-dia, no sol de Jerusalém, aconteceu um eclipse total. O eclipse mais longo registrado durou 7 minutos, eu tenho anotado aqui, e 31 segundos. Aconteceu no Saara. Saara quer dizer deserto. Eu sei que a gente fala aqui deserto de Saara, deserto do Saara, e é uma redundância porque Saara é deserto. Aconteceu, o tempo mais longo foi de 7 minutos e 31 segundos. Este eclipse, que aconteceu enquanto Jesus estava na cruz, aconteceu do meio-dia às 3 horas da tarde. O mais longo da história da humanidade. E nós temos o documento que prova isso. Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Acompanhe comigo, por favor. Está aí no telão para vocês? É porque para mim aqui não está não. Eu vou ler no outro. E desde a hora sexta, põe na linguagem de hoje, por favor. Ao meio-dia, porque a hora sexta é o meio-dia, é só para você entender. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão, do meio-dia às 3 horas. Versículo 46. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então, foi um eclipse não apenas em Jerusalém, foi um eclipse em toda a terra, que durou do meio-dia às 3 horas da tarde. Isso não passou desapercebido. Segundo fenômeno, o véu do templo, que tinha 18 metros de altura por 9 metros
de comprimento, foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51, a parte A do versículo. Acompanhe comigo, por favor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora imagine este sinal para os judeus. O véu do templo, também chamado de cortina do templo, era um véu que Deus mandou fazer para separar o lugar santo do santo dos santos. Então, atrás do véu, depois do véu, só podia entrar o sumo sacerdote, e isto uma vez só ao ano. Quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, deu acesso para qualquer pessoa que tenha Jesus Cristo entrar no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo. E quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Lembre-se, 18 metros de comprimento, equivalente ao sexto andar. Então, quando você olhar um prédio de apartamentos, conte até o sexto andar, que você vai ter a ideia do tamanho do véu. Não foi a mão humana, não foram mãos humanas que rasgaram este véu. Quem rasgou este véu foi a mão do Criador, para que através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você tenhamos acesso ao lugar santíssimo.